Te assustei? Te peguei? Não, né? Pois é. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre Fantasmas, sobre um filme de 1988 com Tim Burton. Aliás, o diretor foi o Tim Burton, né? Os Fantasmas se divertem. É uma comédia, ficção, drama, ficção científica, terror, enfim, fez muito sucesso. Então hoje o assunto vai ser exatamente casas mal-assombradas, fantasmas, espíritos existem? Devemos ter medo deles? O que fazer quando eles desaparecem pra gente? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que gostem. Venham comigo, ok? Bom, como eu disse, então vou falar um pouquinho sobre o filme. Quem não viu, eu recomendo muito que vejam esse filme, que é um filme muito legal, muito divertido, né? Eu não vou falar muito, então, eu vou fazer um vídeo mais curto falando só a sinopse do filme, né? Mortos num acidente de carro, o casal Adam e Barbara, que na verdade quem faz o papel é o Alec Baldwin e a Geena Davis, eles ficam presos na sua casa de campo, né, como fantasmas, assombrando-a, ou seja, eles morrem ali quando eles estão passando de carro ali e eles acabam ficando presos nessa casa de campo enquanto fantasmas. E uma família rica e arrogante acaba comprando a casa e o que acontece? Eles não gostam, né? Esse casal não gosta que, enfim, uma outra família, outras pessoas estão ali na casa deles, que eles sempre moraram, viveram, enfim, aquela casa deles, eles não gostam, então eles querem expulsar as pessoas daquela família, os vivos que estão ali naquela família, né? O que eles fazem? Eles pedem ajuda para uma assombração, né? Uma assombração bem mais antiga, bem mais experiente, que já tem muitos e muitos anos de assombração, que na verdade se chama Beetlejuice, né? Essa assombração que faz o papel Michael Keaton, ele tá ali para ajudar, teoricamente, ajudar os mortos daquela casa a expulsarem os vivos, né? E ele faz de tudo então para assustar os novos habitantes da casa, que é a Winona Ryder, né? Bem novinha, Winona Ryder, um dos melhores papéis dela, acho que talvez tenha sido o papel que lançou ela para o estrelato, se eu não estou enganado. Catherine O'Hara e Jeffrey Jones, né? Então eles estão ali e os fantasmas fazem de tudo para expulsar os vivos que estão ali naquela casa. É um filme bem divertido, vale a pena ver, mas o nosso foco, né, onde nós vamos falar hoje no vídeo é exatamente sobre assombrações, fantasmas. Devemos ter medo delas? O que aparece no filme ali é verdade, é mentira? Tem algum fundo de verdade? Bom, nós vamos ver tudo isso hoje, né? E eu já peço desde já, deixa o like se está gostando do vídeo, gosta do canal, quer apoiar o canal, se inscreve ali no canal, é só clicar no botãozinho de inscrição, não paga nada, certo? Deixa um likezinho aí, deixa um comentário, recomenda o vídeo, o canal para outras pessoas que gostam de fantasma, espiritismo, assuntos assim, e você vai estar dando uma força muito grande pro canal, certo? É o que eu peço, desde já agradeço de coração. Muito obrigado. Bom, hoje eu separei para vocês 13 tópicos, vai ser a top de caixa, porque eu quero fazer os vídeos mais curtinhos possíveis para que mais pessoas vejam, queiram ver. Então, 13 tópicos falando exatamente sobre os espíritos, ou os fantasmas, como popularmente são conhecidos. Não existem casas mal assombradas sem vivos, ou seja, precisam ter pessoas vivas morando no ambiente ou próximo para que exista uma casa mal assombrada. Casas mal assombradas precisam de médiums para que os espíritos se manifestem, ou seja, além de ter pessoas vivas, precisa que aquela pessoa tenha um grau de mediunidade, tenha uma mediunidade, seja médium, para que os fantasmas possam utilizar aquela mediunidade daquela pessoa para poderem se manifestar.
Os espíritos ficam na casa porque viveram seus dramas pessoais ali. São muito apegados à matéria e só querem assustar os moradores, né? Ou seja, eles não vão embora ou porque, enfim, essa casa é minha, esse lugar é meu, eu construí, levei a vida toda trabalhando para construir essa casa e não vou embora. São muito apegados à matéria, ou simplesmente são zombeteiros, querem assustar as pessoas que vão morar ali, né? Através do fluido do médium, eles agem sobre a matéria provocando barulhos, fazendo bater de portas, movimentando objetos e até fazendo aparições, ou seja, eles precisam do fluido do médium para poder fazer aquilo ali. Ou seja, eles sozinhos não conseguem aparecer, movimentar objetos, fazer batido de porta, enfim, ruídos. Eles não podem fazer nada disso se não tiver o fluido do médium para eles poderem agir, né? Se o médium não há doação de energia e não há manifestação de espírito, ou seja, se não há o médium, não há doação de energia, não há manifestação de espírito. Não é qualquer médium que possui a habilidade de fazer a doação de energia, ou fluido, como nós chamamos, né, para outro espírito. Ou seja, precisa ser um médium especial. Um médium que tem o poder de fazer a doação da sua energia, do seu fluido, para que o espírito possa se manifestar através da matéria, é um médium especial. Não é muito comum, não. Não é muito comum. E não precisa o médium saber que tem esse poder, né? E ele não precisa nem tomar conhecimento. Então, se um espírito sabe que aquele médium tem esse poder e utiliza esse poder do médium, o médium pode estar fazendo essa doação de fluido, ou pode estar ajudando o espírito a se manifestar, ajudando ele a aparecer, fazer barulho, e ele nem está sabendo que ele tem aquele poder. Ou seja, o médium não precisa consentir ao espírito ou fantasma para que ele faça tudo o que ele quer fazer. Bom, o que eu digo sempre? A caridade é muito importante, né, gente? Por isso, todos os vídeos eu peço que apoiem, pratiquem caridade. Caridade é a salvação da alma, é a salvação do espírito. Todos os vídeos eu deixo um link, um site, um endereço, ou mesmo um telefone para que vocês ajudem com roupas, comida ou ajuda financeira. Tem muita gente precisando. Esse vídeo não é diferente. Eu vou estar deixando então aqui um endereço, um link, um site, para que vocês apoiem, certo? É uma instituição idônea que vai estar apoiando exatamente pessoas que estão precisando de ajuda. Peço que apoiem, ok? Bom, um espírito, ele pode utilizar um médium de um apartamento vizinho para se manifestar no apartamento onde não está o médium. Ou seja, se você mora num apartamento, num edifício, que de repente acontecem coisas estranhas no seu apartamento, barulhos estranhos, aparições estranhas, coisas inexplicáveis. Será que você é médium? Será que alguém da sua família é médium? Não necessariamente precisa ser. Ele pode sim utilizar esse poder do médium do vizinho que mora em cima de ti, do vizinho que mora do lado, do vizinho que mora da frente, ou seja, o seu vizinho, certo? Ele pode utilizar sim. Até se você mora em casa, né? E na casa do lado tem um vizinho que tem esse poder mediúnico, né? O espírito pode utilizar esse poder, ou fantasma, para fazer as aparições e assustar você. Sim, não, falando sério, realmente, pode, certo? Os espíritos utilizam o ectoplasma. O ectoplasma está dentro das células dos vivos. Quando eu digo os vivos, eu quero dizer as plantas, os animais, os humanos. Eles precisam sempre de um doador de ectoplasma, essa substância que quem já estudou parapsicologia, ou mediunidade, ou espiritismo, já ouviu essa palavra, ectoplasma, exatamente. É uma substância, um fluido que está dentro das células dos vivos, né? Sem o ectoplasma, eles não conseguem agir sobre a matéria.
Então eles precisam do ectoplasma dos vivos. O espírito utiliza seu perispírito para aparecer na forma que quiser e precisa dele também para poder atuar na matéria. Que é isso que tu tá falando, Gus? Perispírito? Quem é perispírito? Perispírito é a vestimenta do espírito. Quando nós estamos encarnados, nós temos o espírito encarnado que nós chamamos de alma, mas ele também tem o perispírito. Quando ele desencarna, quando o espírito sai desse corpo físico, de ossos, carne, ele também tem uma vestimenta, né? Que é o perispírito, que é o que dá forma ao espírito, né? E aqui, como estou deixando bem claro para vocês, ele pode aparecer na forma que ele quiser, certo? Geralmente ele se apresenta na forma que ele era mais conhecido pelas pessoas em vida, ou seja, com a roupa que ele mais utilizava, com a aparência que ele mais usava, de barba, sem barba, de bengala, né, ou sem bengala, de chapéu. Então, quando o espírito aparece, ele se mostra com aquele perispírito que é mais conhecido pelas pessoas, para que possam reconhecê-lo, né? Mas ele pode moldar esse perispírito, que é a roupa do espírito, né? Deixando bem claro, ele pode mudar para que ela fique parecendo de outra forma, né? Da pessoa, né? Aqui uma explicação mais detalhada para quem gosta mais dessa questão científica que o espiritismo tem, né? O perispírito é vestimento do espírito, é feito de matéria, ele é formado pela metabolização do fluido cósmico universal, importante, fluido cósmico universal, mais as energias e vibrações de outros fluidos presentes no ambiente. Ou seja, por exemplo, para quem tem a mediunidade de enxergar espíritos, que é também meio raro, você chegar, por exemplo, num bar, vai ver um monte de espírito que vai aparecer das mais diversas formas, como bicho, como diabo, como... Enfim, ele pode aparecer assustador, como vampiro, como monstro, né? Como nos filmes de terror. Por que o médium vai ver aqueles espíritos horrorosos dentro do bar? Porque dentro daquele bar tem muitos vivos, tem muito ectoplasma, tem muitos fluidos, e ele pode se utilizar de todos aqueles fluidos daquelas pessoas como energia para moldar o seu perispírito, para assustar quem está vendo ele, já que ele está vendo que tem um médium ali que pode enxergar ele, eles gostam de assustar. Então ele pode mudar, sim, o seu corpo de acordo com as energias do ambiente, com a quantidade de pessoas que tem no ambiente, né? Ele pode, se ele quiser, né? Quanto mais evoluído é o espírito, mais sutil, mais leve, menos materializado é o seu perispírito. Ou seja, quando a gente diz, um espírito super evoluído, geralmente esses espíritos super evoluídos são só luz. Só luzes, um ponto de luz, um flash de luz. Então, ele não tem uma forma definida, o seu perispírito, a sua aparência do espírito não tem uma forma definida. É um espírito mais evoluído. O contrário também é verdade. Quanto mais atrasado for o espírito, mais materializado é o seu perispírito, né? Então ele não... Se é um espírito mais atrasado, não tão evoluído, então ele não... né, não consegue... como é que eu vou dizer assim? Ele consegue mudar as formas, mas ele tem suas limitações, né? E aquela forma é mais densa, mais ligada realmente à matéria. Ele precisa mais... né, como eu já disse, de ectoplasma, de matéria viva, de pessoas vivas, para estar moldando, se aparecendo para as pessoas se quiser, né? Continuando então, uma explicação científica para quem gosta dessa parte, né? A exemplo do fogo, que para existir precisa de combustível, precisa de comburente, oxigênio, e de energia de ativação, que é o calor. Para que haja a manifestação de um espírito, ele precisa do ectoplasma, como eu já disse, de um médium ou de um ser vivo, certo? Ele precisa do perispírito, ou seja, daquele perispírito dele mesmo, a vestimenta do espírito, né? Da vontade de fazer alguma coisa, de agir na matéria, de se materializar, e precisa também, aí é um detalhe importante, precisa também da autorização dos espíritos superiores, ou seja, da autorização
do Altíssimo, de Deus. Se ele não tem autorização, ele não consegue fazer barulho, ele não consegue se materializar, ele não consegue fazer objetos voarem, flutuarem, ele não consegue fazer nada se não tem autorização dos espíritos superiores, certo? Muito importante isso, né? Interessante também, espíritos mais evoluídos não se manifestam diretamente, a não ser por manifestação indireta, agindo sobre espíritos inferiores. Ou seja, espíritos mais evoluídos não fazem essas coisas que eu estou falando. Não fazem barulhos, não fazem garrafas voarem, não se materializam para as pessoas, para assustarem. Espíritos superiores não fazem nada disso, certo? Outra coisa, quando temos certas manifestações de espíritos em casa, nós devemos fazer o quê? O que nós devemos fazer? Nós devemos orar por eles, praticar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo em família, né? Nos atentarmos que aquele espírito está querendo nos dizer alguma coisa. Desse modo, nós estamos ajudando aquele espírito e nos ajudando ao mesmo tempo, certo? Devemos temer os espíritos? Não. Não devemos temer os espíritos. Por quê? Tanto os espíritos zombeteiros quanto os bons é claro que a gente não precisa temer, mas os zombeteiros, a eles não é nos permitido que nos prejudiquem de forma alguma. Mesmo eles, né, eles podem tomar aparência fantasiosa e por vezes assustadoras, como eu já disse, exatamente para nos assustarem, mas é vedado a eles que apareçam com aparência de pessoas queridas ou com a imagem de santos e divindades, ou seja, mesmo os espíritos maus, eles não podem fazer certas coisas, não é permitido a eles. Aí alguém aqui vai me perguntar, mas por que os espíritos aparecem? Eles só podem aparecer com a autorização do Altíssimo, do Divino. Por que espíritos maus aparecem para nós ou os espíritos bons, né? Bom, tanto os espíritos bons quanto os maus podem aparecer para os vivos, claro. Os bons aparecem para nos consolar, para nos dar conselhos, né? Ou até mesmo para pedirem assistência para si mesmo, orações. E os maus, eles querem aparecer para vingar-se, né? Via de regra, para se vingarem de alguém, para assustar. Mas, de fato, eles só servem para dar, uma prova de que a espiritualidade existe. Eles servem como uma espécie de prova para a pessoa que está aparecendo, né? A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom, ou seja, a pessoa vê o espírito e se interessa, por exemplo, pelo espiritismo, por estudar o espiritismo, por, né, praticar a caridade, enfim, eles aparecem para as pessoas exatamente para que a espiritualidade se prove e faça com que as pessoas pensem e reflitam sobre todas essas questões. Ou seja, sempre eles aparecem com um propósito benéfico, né? Quando temos essas questões assim de espírito, o que eu digo para vocês? Não precisamos temer, não precisamos nos assustar. Como eu já disse, eles aparecem sempre para o nosso bem. Nós devemos ficar tranquilos, aceitar que realmente os espíritos estão à nossa volta. Via de regra, em média, são 5 espíritos para cada um de nós. Claro que alguns vão ter mais espíritos à sua volta, outros nenhum, ou quase nenhum. Mas os espíritos convivem conosco dia a dia, estão aqui e a gente nunca vê, né? Porque é o grau de mediunidade de cada um, esse grau de mediunidade de poder ouvir espírito, poder ver espírito, é muito relativo, é muito difícil. E como eu já disse, eles só podem realmente se manifestar se tiver um médium, se eles quiserem se manifestar, porque eles têm que querer, né? E se for autorizado pelo Altíssimo. Então, portanto, é tranquilo, certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E, mais uma vez, como eu sempre digo, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.